Bora aplicar comigo agora aqui neste vídeo DTO no nosso projeto de API de livraria que a gente começou no último vídeo, tá? Para quem não sabe, a gente está fazendo uma API do zero, a gente vai integrar com Docker, com banco de dados, e neste vídeo aqui a gente vai fazer a parte dos DTO, Data Transfer Object. Se você não começou a construir essa API junto com a gente, eu vou deixando o link do vídeo aqui no card, tá? É só vocês clicarem para vocês começarem a fazer junto, a gente está na segunda etapa, beleza? Nesse vídeo que eu vou dividir em duas etapas. Primeiro eu vou explicar o que é uma DTO e depois a gente vai aplicar isso de forma ali no nosso projeto, tá? Beleza? Vamos pro vídeo que ele tá bem rico hoje. Bom, primeiro de tudo, o que é um DTO, tá? O que é um Data Transfer Object, que tá aqui? Ele tem três finalidades, como a gente pode ver aqui, tá? A primeira deles que a gente vai explicar é evitar vazamento de informações sigilosas, tá? A gente também evita o acoplamento. O que é o acoplamento, tá? Quando a gente tem duas classes ou módulos, enfim, para a gente explicar aqui, a gente tem uma classe que depende de outra classe, tá? Necessariamente para essa classe existir, eu preciso dessa outra classe aqui. Se caso eu mexo ou faço alguma alteração nesta classe, automaticamente essa daqui vai ser quebrada, ela vai parar de funcionar, eu vou ter que alterar essa também. Ou seja, essas classes, elas estão acopladas, tá? Isso para um sistema é ruim, porque gera dependências que a gente não quer, gera dependências que a gente não precisa. Então a gente tenta evitar isso o máximo possível. O DTO também, ele resolve esse problema, uma parte desse problema, tá? E otimização do sistema, que a gente vai explicar aqui também, tá? Primeira parte, vamos para o vazamento de dados. No cenário aqui sem DTO, que é esse primeiro aqui, o que acontece? Tá, o nosso front-end, ele faz uma requisição GET, vamos botar um exemplo aqui que a gente está criando, tá? O nosso front-end, ele faz uma requisição GET para o nosso back-end. Que ele quer fazer? Ele quer pesquisar o nome de um usuário, tá? Num cenário onde não tem DTO, o que acontece no nosso back-end? A nossa entidade, esse user entity, que é a entidade que se comunica com o banco de dados, que representa a tabela em si lá no banco de dados, ela vai buscar diretamente no banco de dados, ela vai receber essa user entity com todas as informações do usuário, o password, o e-mail, tá? E ela vai devolver isso daqui direto numa response pro front-end. Qual que é o problema disso? Isso aqui tá bem óbvio. A gente queria pesquisar o nome do usuário. Você concorda comigo que veio o username, o password, o e-mail, informações que a gente não precisa e que a gente não quer, tá? Isso aqui já engloba duas coisas aqui, otimização do sistema e evitar vazamento de informações. Essa transferência aqui, num sistema grande, uma entidade, ela tem muitas propriedades, tá? Não tem só username, password e e-mail. Então imagina um sistema que a gente vai fazer várias requisições desse tipo por segundo e que tem muitas informações, vão ter muitas informações desnecessárias drenando capacidade do nosso sistema, tá? Então como a DTO a gente consegue filtrar isso e devolver somente o que a gente precisa devolver para o nosso sistema, beleza? Agora, como que a DTO resolve esse problema? Vamos lá, no cenário com DTO, a mesma coisa acontece. O nosso front-end, ele faz uma requisição GET, tá? Para o nosso back-end, só que aí agora tem um outro processo. O nosso back-end recebe essa requisição, temos aqui de novo a user entity que busca esse usuário lá no banco de dados, tá? E ele vai pegar todas as informações, só que agora a gente faz um filtro, a gente joga para uma DTO que é um objeto de transferência de dados, é isso que é uma DTO. Ele joga para essa DTO filtrando apenas o que a gente quer para aquela requisição específica. Então aqui a gente tem só o username, que foi o que foi pedido na requisição GET, pesquisar o nome do usuário e o username. Então a gente vai devolver apenas isso agora, a gente não vai devolver mais diretamente a nossa user entity aqui. Agora a gente vai receber a user entity do nosso banco de dados, vamos fazer o filtro para uma DTO, dessa DTO a gente joga aqui para a nossa response que o nosso front-end vai receber essa DTO e não uma user entity, tá? Isso aqui gera segurança, evita o vazamento de informações que a gente não quer que vazem e automaticamente a gente acaba otimizando um pouco o nosso sistema também, tá? E o problema de acoplamento entra naquela explicação que eu fiz no começo, tá? Vamos supor que a gente tem dois módulos aqui do nosso sistema. Um módulo de usuário, que faz gerenciamento de usuário, criar usuário, deletar usuário, editar usuário. Nós temos um módulo de task. E essa task a gente vai criar uma tarefa, tá? A gente vai editar tarefas, enfim. Uma task a gente precisa de estar atrelado a um usuário, beleza? Quem criou essa tarefa,
quem que vai concluir essa tarefa é um usuário que vai concluir um usuário que criou, beleza? Imagina que nesse módulo aqui de task, a gente esteja recebendo diretamente uma user entity, que é exclusivo do nosso usuário. Se a gente, por algum acaso, a gente precisar alterar alguma coisa nessa user entity, não é o ideal alterar, tá? Mas se a gente precisar alterar ou precisar fazer o que quer que seja, a nossa task vai estar dependendo do nosso core ali do nosso usuário, vai dar dependendo do domínio daquele módulo, tá? Então isso gera uma dependência cíclica do usuário com a task e da task com o user, que eles acabam fazendo isso daqui, ó. É como se a gente fizesse isso daqui. O nosso módulo está muito próximo da nossa task, tá? Então a gente está muito acoplado. A minha tarefa, ela tá necessariamente necessitando do usuário do banco de dados do meu usuário. E só quem tem que ter essa informação do usuário diretamente no banco de dados é o meu próprio usuário, ninguém mais, tá? Então, para evitar isso, a gente afasta ele como? Fazendo essas transferências não por entidades, mas sim por DTOs, tá? Dessa forma, a gente consegue evitar o acoplamento do nosso sistema. Então, beleza. Agora vocês já entenderam como que uma DTO resolve o problema de acoplamento, como que uma DTO resolve o problema de informações sigilosas sendo vazadas via requisições e como que isso acaba indiretamente otimizando o nosso sistema. Agora vamos para a parte prática, que é a mais legal aqui do vídeo. Beleza, estamos com o sistema aqui aberto que a gente começou a fazer na última aula, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem alguns módulos de controller, entity, enfim, isso foi tudo explicado na aula anterior, tá? Vamos criar um package aqui agora, muito simples. Vamos chamar ele de DTO, onde vai ficar armazenado nossos objetos de transferência de dados, tá? Aqui a gente vai criar duas DTO. Vamos começar elas, vamos ser records, tá? Records. E nela a gente aqui está falando sobre livros, né? Se eu não me engano, a gente está só controle de livros. Book entity, isso mesmo. Então a gente vai criar aqui uma Java class, vai chamar request book DTO, beleza? E ela vai ser uma record. Não vamos adicionar agora, a gente deixa para adicionar depois. A gente vai precisar de mais um aqui agora, que vai ser também a response book DTO, tá? Beleza. Criei como classe, a gente vai criar isso aqui como record, não tem problema a gente fazer isso aqui agora, não tem nada no Git. A gente coloca isso daqui e pronto, record criado. Beleza, vamos começar pela request agora, em vez da response. O que acontece? Tá vendo aqui que nossa controller de create book, ela tá vindo direto aqui do... Deixa eu abrir o Insomnia para vocês verem melhor. Ela tá vindo direto aqui da requisição, isso aqui vem do usuário, tá? Isso aqui vem direto da API. Ela tá vindo uma book entity, então ela tá recebendo uma entidade, isso tá totalmente errado. Então a gente vai receber aqui uma request book DTO, tá? Vamos mudar isso aqui para request também. E obviamente vai gerar erros aqui. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Agora, nessa request DTO, a gente tem algumas informações que a gente precisa passar por aqui, tá? Isso aqui vai ser meio que as propriedades da nossa classe, a gente passa numa record e a gente passa aqui em cima. A gente vai receber uma string chamada title. A gente vai receber uma string também, que é o author, né? E, se eu não me engano, acho que é um number long. Deixa eu ver aqui na nossa book entity. A gente tem um int, que vai ser pages. Beleza? Então a gente tem tudo. Então a gente está passando... Aqui na nossa request, a gente está pedindo apenas o que a gente vai precisar para criar um livro, tá? Então a gente já está recebendo isso daqui com essas informações por aqui. E agora, no nosso service, a gente recebe uma entity também, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar para o nosso service essa DTO e ali no service a gente vai fazer esse mapeamento para uma entidade, para aí sim o nosso serviço e não o nosso controller, que vocês têm que lembrar que a nossa controller ela é acessível pelo nosso externo, o mundo externo, vamos falar assim. Uma API pode fazer uma requisição para cá, qualquer um pode se comunicar com essa nossa API. Então a gente não vai deixar exposto a nossa entidade aqui, a gente vai deixar exposto apenas a nossa DTO, beleza? Então aqui na nossa book entity a gente recebe um book entity que a gente chama o nosso serviço de criar o book passando a nossa entidade. A gente vai passar agora a nossa request, que é uma request book, beleza? No nosso serviço aqui agora, a gente vai ter que receber
Deixa eu ver aqui o nosso serviço de criar livro, esse daqui, tá? A gente tá vendo que a gente tá recebendo um book entity, também agora vai receber uma request book de TO, tá? Vamos botar aqui request, beleza? E agora como que vai funcionar? A gente tem que fazer um mapeamento da nossa request para uma entidade. Como que a gente faz isso? Por meio de mappers, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Porque, obviamente, o nosso banco de dados ele não vai armazenar uma DTO, ele vai armazenar uma entidade. Então, a gente precisa passar uma entidade para cá. Vamos fazer isso de forma manual, depois a gente cria esse mappers aqui, tá? Então, vai ser basicamente, a gente vai criar aqui agora uma user entity, tá? Book entity, perdão. Book entity, vamos chamar entity, que ele vai receber new book entity. A gente vai passar agora essas informações. Set, deixa eu ver, title. Se eu não me engano, ele não está recebendo isso daqui, porque na nossa book entity a gente não tem nada. Tá, a gente tem isso daqui. Era para estar funcionando, né? Então vamos criar agora a nossa book entity. Que a gente vai receber, vai ser uma entity, né? New book entity. Tá? A gente já criou nossa entidade vazia e agora a gente vai transferir todos os dados da nossa request para essa entidade vazia que a gente criou, beleza? Então a gente vai vir aqui entity.setTitle, a gente vai receber a nossa request.title. A gente vai fazer as mesmas coisas para as outras duas informações que a gente tem aqui. Entity.setAutor vai receber a nossa request.autor. Entity.setPages vai receber a nossa request.pages. Beleza? Então a gente já passou aqui agora, e agora sim a gente está salvando a entidade que a gente está criando aqui manualmente no nosso serviço. Isso aqui está correto, tá? Essa responsabilidade de manipular as entidades tem que ser específica do nosso serviço, não do nosso controller, beleza? Então a gente recebe uma DTO e aqui a gente faz essa transferência para a entidade e depois a gente salva essa entidade aqui no nosso serviço, beleza? Vamos voltar para controller aqui agora e o erro já parou de acontecer, tá? Só que tem outro. Tá vendo que a gente está acessando o nosso serviço aqui, que a gente está acessando o nosso serviço e ela está retornando na hora que a gente cria o create, a gente faz o create book aqui por meio da nossa DTO, ela retorna para a gente uma entidade, beleza? Isso aqui também está errado, porque a nossa controller está vendo uma entidade aqui, a gente não pode fazer, então a gente tem que mudar esse retorno desse serviço também. Aqui ele está retornando direto à criação, então a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai simplificar isso tudo depois com mapeadores que a gente vai criar, mas por enquanto vamos fazer manual aqui. Book entity, beleza, então a gente já está retornando aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, book entity, que ele vai receber uma entidade também, entity created. Beleza, que foi a entidade que a gente criou quando a gente salvou no banco de dados, porque aqui a gente está vendo os dados puros, né? A gente salva ela aqui no nosso banco de dados. Beleza, aí agora a gente vai fazer, não tem esse processo que a gente fez aqui, a gente vai fazer o processo ao contrário, mas como é uma request, agora a gente não vai usar o request, a gente vai usar a response que a gente criou aqui. Olha como que a gente vai simplificar isso aqui agora com uma DTO, tá? A gente está devolvendo tudo. A gente está pegando aqui todas as informações da nossa entidade, está vindo para a controladora, entendeu? Isso aqui é um vazamento de informações absurdo. A gente não pode deixar isso acontecer. Agora, em vez de a gente retornar toda a entidade, a gente pode vir simplesmente aqui, ó, na nossa response book DTO, a gente vai colocar só acho que é long que a gente colocou, né? Um long ID, deixa eu ver aqui na nossa entidade, um long ID, isso daí. E agora a gente vai vir aqui, a gente só vai acessar essa entity created. Na verdade, a gente vai fazer o contrário. Vai vir aqui, ó. Deixa eu fazer... Além do long ID, a gente vai receber também um local date time, que vai ser o created at. Beleza. É isso que a gente vai retornar na nossa response. Vai ter duas informações. Então agora a gente vai ter uma response book DTO, que vai ser uma nossa response, que ela vai receber aqui, por parâmetro, uma new response book DTO. E aqui é muito simples. Nossa entity created.getIdBook e nossa entity created.createdAdd. Beleza. E agora aqui a gente vai devolver apenas a nossa response, beleza? E aqui tá errado, a gente vai mudar o tipo aqui em cima. Top.
a nossa classe aqui no serviço agora está concluída. O erro agora está aqui na nossa controller, porque a gente está recebendo uma bookend. E não vai ser mais esse o caso. Agora a gente vai receber uma response book.to, tá? E aqui embaixo a gente vai devolver isso inteiro. Vamos chamar isso aqui de response agora, não é mais uma entidade, tá? Beleza. Aqui a gente estava recebendo nossa response entity aqui em cima, a gente estava pedindo um local datetime, que era o que a gente estava devolvendo aqui, ó, create that. Agora a gente vai devolver uma response inteira, tá? E a gente vai ter que mudar o tipo ali em cima também. É só a gente vir aqui, copiar isso, colar aqui. Pronto. Nós transformamos todo o nosso serviço de criação de um livro em algo mais seguro, em algo menos acoplado. Como? Tá vendo que a gente está recebendo uma request? A gente passa para o nosso serviço agora a nossa request, tá? O nosso serviço faz tudo o que ele tem que fazer, ele recebe a request, ele transforma a request em uma entidade, salva a entidade no banco de dados, depois ele transforma essa entidade em uma response que o nosso controlador recebe essa response com os dados que a gente precisa, porque o usuário não precisa das demais informações. Então a gente está agora centralizando tudo no nosso serviço, e agora sim, essa parte aqui está ótima, está muito bem feita. Vamos terminar de fazer agora para esses outros métodos aqui, beleza? Vamos fazer agora a nossa edit book. Aqui a gente está recebendo uma bookend, e agora a gente vai receber a mesma coisa, uma request book.to. Vamos mudar isso aqui para request, tá? Só request mesmo. Agora a gente está errando aqui, a gente bota request, beleza, e vai dar erro. Vamos agora para o nosso serviço e ver o que esse erro está causando aqui. Por que está gerando esse erro? Tá, a gente vai devolver aqui a gente está pedindo isso, a gente vai também agora mudar aqui para request book.to. Vamos chamar isso aqui de request de novo. Não vai ser mais uma entidade, tá? Deixa eu ver aqui agora o que a gente está... Aí agora aqui vai ser muito simples. Na nossa controladora de edição, a gente está procurando alguma entidade via o ID que a gente recebeu, então aqui não tem nenhum erro, tá? A gente recebeu o ID via parâmetro, e ele pesquisa no nosso banco de dados. Se encontrar, a gente vai fazer essas alterações aqui. Então, como a gente já tem tudo pronto, é só a gente vir aqui, salvar isso, e não são mais essas informações, vai ser aqui agora só autor, tá? Aqui vai ser só title, beleza? Aqui a gente fez antes de DB, isso aqui tá errado, tá? A gente fez errado da última vez, provavelmente. Agora a gente vai passar só pages aqui. Beleza? Então a gente salva isso daqui e já está retornando direto. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Beleza? A gente vai salvar normalmente. A gente vai pegar esse retorno que é uma bookend, tá? E a gente vai transformar isso novamente em uma response. Beleza? Esse processo aqui está muito repetitivo, mas é o que a gente vai mudar com os mapeadores daqui a pouco. Vamos devolver essa response agora. E aqui em cima a gente precisa mudar o tipo também. Bota aqui, beleza. Aqui a gente está pedindo uma bookend também, a gente vai botar como uma response. Deixa eu ver. Cadê? Response book.to, a gente vai devolver como uma response book.to. Perfeito, pronto. Já editamos aqui agora, nossa edição já está top. E é exatamente isso que a gente tava para fazer aqui, beleza? Vamos agora terminar os dois últimos métodos. Depois dos dois últimos métodos, a gente vai criar esses mapeadores que eu falei para vocês. Beleza, o método de delete do nosso controller aqui, a gente não vai precisar fazer nenhuma modificação, porque ele não está recebendo nenhuma entidade e nem está devolvendo nenhuma entidade, tá? Ele tá muito limpo aqui. Ele só está realmente deletando lá via serviço e devolvendo um ok aqui. Isso é tudo. Então a gente não vai precisar mexer nada, ele só recebe um long aqui. Enfim, não devolve nada demais. O que a gente vai precisar mexer aqui agora vai ser o getAllBooks, nosso método. Para isso a gente vai precisar criar uma nova DTO, tá? Vamos criar aqui Java Class, vai ser... Isso aqui vai ser só uma response getAllBooks DTO. Tá bem grande o nome, mas não tem problema não. De novo, a gente criou como class, tá? Não tem problema. A gente muda para record aqui, coloca isso daqui. Beleza. Nossa response, a gente vai precisar de basicamente algumas coisas aqui. O que eu quero passar nessa response? Eu quero passar a nossa string de title apenas. Autor não quero passar, eu quero passar a quantidade de páginas só.
Então vai ser pages, beleza? Vai ser essas 3 informações que a gente vai passar aqui, ao invés de passar tudo que tem na nossa entidade, tá? Então aqui agora, o que acontece? A gente faz a requisição na via o serviço e ele já devolve uma lista inteira de book entities. Então tudo que a gente vai precisar mexer vai ser basicamente aqui no nosso serviço, tá? Deixa eu ver get all books aqui. Beleza, tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui agora list, que é o que ele está devolvendo aqui, né? Com esse find all aqui. List book entity all books. Vamos botar aqui e agora a gente vai passar isso para cá. Beleza? Então a gente já tem essa lista aqui. O que a gente vai fazer aqui agora a gente vai fazer uma função para passar toda a nossa lista de entidades para uma lista de response. E como que a gente vai fazer isso aqui agora, tá? A gente vai fazer um for each bem simples aqui. Primeiro a gente vai criar uma lista vazia de response get all book.gto. Então, all book.gto a gente vai colocar aqui. Ela vai receber uma new array list vazia, tá? E agora vai ser bem simples. Com for, a gente vai acessar esse all books que a gente tem ali em formato de entidade, tá? Para cada entidade dentro do nosso all books, a gente vai fazer o seguinte. E agora é só a gente vir aqui fazer uma criação de uma response get all book.gto. A gente vai vir aqui colocar um response só. O que ela vai acontecer? A gente vai fazer uma conversão da nossa entidade agora para essa response, tá? Então a gente vai vir aqui uma response get all book.gto e a gente vai vir aqui, vai fazer a nossa entity.getIdBook, entity.getTitle e entity.getPage, se eu não me engano são essas informações. E dentro da nossa lista ali, a gente vai adicionar essa nossa response aqui, beleza? Então pronto, já está feito, tá? Seria basicamente isso. E agora a gente vai devolver uma lista de get all books. Não é a nossa response, perdão, é a nossa all book.gto. E agora a gente tem um problema na controller, que é porque por conta do nosso tipo de devolução, tá? Então aqui a gente está recebendo uma entidade, não é mais uma entidade, é uma response get all book.gto. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Muda aqui em cima, pronto. Então todo o nosso sistema agora ele não está mais trabalhando em cima de entidades. A nossa controller não está mais trabalhando em cima de entidades, está trabalhando via DTO. E isso é ótimo para o nosso sistema. Vocês viram que agora toda a nossa controller está limpa, não tem nenhuma entidade. Se a gente vir aqui na import, tá vendo que a nossa entidade não está sendo usada? Isso é o que a gente queria atingir e a gente já conseguiu atingir, tá? Vamos excluir essas outras informações inúteis aqui. Deixa tudo fechado. Beleza. Qual que é o passo agora? Vamos já testar. Se já tiver tudo ok, a gente vai criar uma classe para mapear esses GTOs, beleza? Vamos aqui embaixo agora. Nossa Bookstore, a gente vai ter que ativar o nosso sistema aqui, tá? Eu vou testar só o de criação e o de pegar todos aqui, porque se eles estiverem funcionando, os demais vão estar funcionando também, tá? Pronto, viu que agora a nossa DTO é que a gente tem um ID e um createAt, cadê response, book.DTO, ID e createAt, ponto. A gente está devolvendo apenas aquilo que a gente criou para ser devolvido, beleza? Vamos criar mais 2 aqui, agora que foi o mais complicadinho, entre aspas, foi esse get aqui, que está devolvendo tudo, né? Beleza, a gente, em vez de estar devolvendo todas as entidades, todas as informações dentro da entidade, a gente está devolvendo agora só o que a gente quer passar. Se a gente quiser vir aqui modificar e mandar outra coisa, a gente pode vir fazer isso aqui tranquilo, tá? Porque o nosso sistema está bem simples, então não tem um impacto tão grande assim. Então beleza, seria basicamente isso. Vamos para mapeadores agora. Nossos mappers são muito fáceis também, tá? Isso aqui vai ser bem simples. A gente vai criar um package aqui chamado mapper, tá? E aqui a gente vai criar uma classe chamada DTO Mappers. DTO Mappers tá ótimo, não tem muito que a gente mexer aqui não. Vamos lá, a gente vai ter aqui agora basicamente 2 classes, tá? Pra gente fazer esse mapeamento. A primeira classe vai ser um public static, tem que ser static porque a gente não vai instanciar essa classe, a gente vai chamar direto os métodos, tá? Então não vai precisar disso. E aqui a gente vai devolver uma response book.DTO. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá.
isso aqui vai ser, a gente vai receber então uma entidade, então vai ser entity to response book DTO. Beleza? Esse aqui vai ser nosso método. Então a gente vai receber aqui uma book entity, chamar de entidade aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer é basicamente o que a gente fez aqui, só que a gente vai padronizar. Foi basicamente o que a gente fez aqui, ó. A gente está devolvendo a nossa response, vamos copiar isso daqui. Deixa eu ver isso daqui, response, a gente não tá... beleza, a gente pode copiar isso daqui. A gente vai, agora vai ser uma... O que a gente vai fazer aqui vai ser basicamente essa parte aqui, tá? Não vai ter muito segredo nessa parte da response. A gente vai vir aqui, agora a gente vai copiar isso daqui, beleza? A gente já tá funcionando com o que a gente queria que funcionasse. Agora a gente vai ter um outro método chamado... ele vai devolver uma entidade, beleza? Book entity. Vai ser response DTO to entity. Basicamente isso, e aqui a gente, na verdade, vai ser uma request DTO, né? A gente não vai vir de response, vai ser uma request DTO to entity, e aqui a gente vai receber uma request book DTO chamando só request mesmo, tá? E agora a gente vai fazer basicamente o que está aqui também, a gente vai padronizar. Deixa eu achar aqui embaixo, vai ser basicamente isso daqui. Copia aqui, só que isso vai vir do banco de dados, né? Vai vir aqui de uma new book entity. Vamos apagar esse DB aqui, esse DB aqui, esse DB aqui, esse DB aqui. Beleza, new book entity. Então a nossa entidade já está recebendo essa request, beleza? Vai ser basicamente isso daqui. E agora a gente vai devolver essa entidade que a gente acabou de criar aqui. São basicamente esses dois mapeadores. Acho que a gente vai criar mais um aqui para o get, tá? Para fazer aquele for each por aqui, por esse mapeador também, não ser ali pelo serviço. E agora, ao invés de a gente fazer essa criação aqui via manualmente, o que a gente faz? Ó, olha como é que é mais simples agora. Deixa eu refazer isso aqui em um outro formato. Vai ser, ó, book entity, vai ser entity test, só para vocês verem aqui. New não, agora é só a gente vir aqui no nosso DTO Mappers, a gente vai acessar, a gente está querendo receber uma entidade aqui via uma request. Então o que a gente vai fazer? Request DTO to entity. A gente vai passar a nossa request aqui agora. Pronto, ele já fez o mapeamento, tá? Então se eu mudar isso aqui para entity, apagar isso. Isso aqui a gente vai ter que deixar porque é do nosso serviço mesmo. Ele, pronto, já fez tudo o que a gente tinha que fazer. Todo aquele mapeamento manual que a gente fez, a gente já fez por aqui. E agora a gente vai fazer, ao invés de chamar isso aqui manualmente também, a gente vai só fazer isso aqui, ó. DTO mappers. A gente está recebendo uma entity, então uma entity to response passando a nossa entidade aqui, beleza? Então a gente vai passar essa entidade aqui porque vai ser melhor. Entity created. Vai ser melhor não, é assim que vai funcionar, né? Pronto, simplificamos todo o nosso serviço. Ele está muito mais usual, está muito mais visível, está muito mais separado, as suas responsabilidades estão muito mais segregadas, tá? E agora a gente vai fazer o restante para isso daqui também. EntityDB a gente está passando pela nossa request. Isso aqui não vai ter muito que a gente mexer. Aqui a gente pode mexer também, fazer o que a gente fez aqui, tá? A gente copia isso daqui. Entity created, acho que foi isso daqui que também que é o mesmo nome. Tá, entity created, a gente respondeu aqui da mesma forma. Esse erro que está dando aqui é um aviso, né? A gente pode fazer diretamente aqui assim para simplificar também. Show mappers, beleza, a gente pode fazer essa mesma coisa aqui. Muito mais simples a nossa classe, tá vendo? E tá fazendo a mesma coisa. Então seria basicamente isso. Então seria basicamente isso daqui, tá? E agora a gente vai fazer um mapeador para fazer essa função aqui de uma forma mais simples também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Public static. Ela vai retornar uma lista de response get ao book DTO, tá? Eita. Ela vai ser ela vai ser uma lista de entidades que a gente vai transferir para uma lista de response, tá? Então vai ser book list to response, response list, beleza? E aqui a gente vai receber uma lista de book entity aqui, beleza? Tá dando erro porque a gente não importou o list, pronto, tá importado agora. Vai ser book list aqui.
Beleza? Então, basicamente, vai ser a mesma coisa. O que a gente está fazendo aqui de forma manual, a gente vai passar para aquele mapeador. Deixa eu até copiar isso daqui. Cortar mesmo. Cortar esse trem na veia. O que acontece? Agora vai ser uma book list aqui. Ele está recebendo, a gente vai retornar. Return ao books. Ao books de TO. Beleza? Pronto, a gente já passou isso aqui para cá também. Book controller, book service, na verdade. E agora a gente vai chamar a mesma coisa, só que a gente vai passar direto para cá. Vamos fazer igual a gente fez ali em cima. A gente vai chamar o nosso mapeador, book list para isso daqui, e a gente vai passar a nossa lista de entidades aqui. E prontinho, a mesma coisa está fazendo. A gente separou as responsabilidades de cada área, tá? Então tá tudo mais centralizado, tá tudo mais desacoplado e tá tudo funcionando de uma forma mais limpa, uma forma mais pura, cada um com sua responsabilidade, tá? Então, beleza, vamos fazer o teste aqui agora. Deixa eu reiniciar o sistema aqui, vamos dar um send aqui. Beleza, ele não pegou nada porque na última aula a gente criou com banco temporário, a gente vai mudar isso aqui ainda para um banco de dados real. Então, como é um banco temporário, sempre que a gente reinicia a aplicação, não tem nada nela, então a gente precisa criar tudo de novo. Vamos criar alguns livros aqui, deixa eu ver. Beleza, de criação ainda está funcionando. Vamos criar 8 aqui, foi 8. Get all books. Pegou todos os 8 livros que a gente criou. Beleza, gente? Então é isso, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muito. Ficou claro essa questão de TO, que realmente é algo muito simples, é algo muito fácil, mas que causa um grande impacto no seu sistema, beleza? O nosso projeto que ainda não terminou, a gente vai criar mais coisas, a gente vai dar continuidade com tudo aqui. Então fica ligado aí no canal que tem muita coisa por vir. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Fico com Deus e até a próxima.